Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 38 das 3.000 palavras mais importantes do inglês. Vamos à primeira palavra. Criminal. The criminal was arrested by the police. Então nós temos aqui o criminoso was arrested, foi preso. Então o verbo arrest termina na consoante T, por isso nós vamos ler o E normalmente aqui no final. By the police é pela polícia. A sílaba forte no inglês fica aqui no meio. Police. Crisis. The country is going through an economic crisis. Então, o país, que é country, is going through. Então, is está. Going through é passando. Então, é esta combinação do verbo go, mas mais a preposição through, significa passando. An economic crisis, então uma crise econômica. O S aqui do meio vai ser com som de S normalmente. Crisis. Temos aqui a próxima, criterion. Bom, esta palavra significa critério. The main criterion for the job is experience. Observe que nós temos aqui o critério principal, ou principal critério. Esta palavra, se precisarmos colocar no plural, nós teríamos que substituir as letras ON pela letra A. Aí ficaria criteria, que é um plural irregular. Então aqui é no singular, né? O critério principal critério for the job, para o emprego, is experience. E agora nós vamos estudar a palavra critic, que significa crítico, a pessoa que faz críticas. Então, the critic gave a great review of the movie. Então, o crítico ele fez uma ótima crítica, ele deu uma ótima crítica of the movie, né, do filme. Next. Critical. Aqui o significado também pode ser crítico ou crucial. It is critical to finish the project on time. Então, é crucial, é importante to finish, terminar, the project on time. Então, a tempo. Next. Criticism, que significa crítica. She received, então ela recebeu, não pronuncia o E aqui do passado. Criticism. Entre o S e o M vai ter um som de A, né, um som de vogal aqui. For her performance, né, pela sua performance, pelo seu desempenho. Bom, existem outras palavras com essa terminação aqui do SM, assim como a palavra tourism, de turismo, capitalism. Então, é uma terminação comum em outras palavras. Criticize. Então, criticize é o verbo criticar. It's not nice to criticize others without offering help. Então, aqui eu poderia inclusive abreviar na fala. It isn't nice, não é legal to criticize, criticar others, que significa outros, que faz referência a other people, a outras pessoas. Without significa sem e é uma preposição. E na sequência o verbo ganha ing, offering, por causa do without. Então a preposição ela pede aqui o verbo com ing, sem oferecer help, né, ajuda. Crop, que significa uma safra. The farmer, que é o fazendeiro. Harvested, aqui pronuncia o E normalmente. Colheu. A large crop of corn. Então, uma grande safra of corn, de milho. Então, às vezes a palavra harvest pode ser o verbo colher, mas também pode ser colheita. Isso vai depender da situação, de onde a palavra estiver na frase. Next. Cross é o verbo atravessar. She had to cross the street to get to the store. Então, ela teve, aqui o verbo no passado, had, to cross. Então, cross é o verbo atravessar, mas
Às vezes usamos também a palavra across, que é a preposição através, né? Então, somente o verbo não tem o A no começo. Então, she had to cross the street to get. Neste caso, o get é o verbo chegar. E se ele tiver o significado chegar, nós vamos colocar esse to na frente também. Então, get to the store. Porque o verbo get tem muitos significados no inglês. Mas, quando ele estiver seguido do to, vai ser chegar. Muito bem, vamos à próxima palavra. Crowd. A large crowd gathered for the concert. Então, uma grande multidão. Crowd. Gathered. Aqui o verbo está no passado. Não pronuncia o E aqui do verbo. Então, se reuniu. Né? Ficaram juntos, se reuniram. For the concert. Né? Para o concerto, para o show. Geralmente é um show assim de palco. É um concerto. Next. Crowded. The subway was very crowded during rush hour. Então veja que nós temos aqui subway. O metrô was, que é o verbo, às vezes entendemos como foi, era, mas também é do verbo estar, por isso aqui no passado estava. Very crowded, então muito cheio, muito lotado, né, cheio de pessoas. During rush hour, então durante a hora do, em português falamos a hora do rush, mas no inglês o R inicial das palavras ele é vibrante, então é rush, rush hour. E agora vamos estudar a palavra crucial. It is crucial to study for the exam. Temos aqui a palavra crucial para dizer crucial, quando é muito importante. It is crucial, então é importante, é crucial, é vital. To study, estudar. For the, então para o exam, então exame para a prova. Poderia ser test também. Agora vamos estudar a palavra cruel, que significa cruel. He was being cruel to the animals in the shelter. Então ele estava sendo being cruel to the animals, aos animais, com os animais, in the shelter, então no abrigo. Next. Cry, então este é o verbo chorar. She started, então ela começou, aqui pronunciamos o E normalmente. To cry, chorar, when she heard the sad news. Então, quando ela ouviu, esse é o passado do verbo hear, the sad news. Então, as notícias tristes. Então, a pronúncia da palavra sad, veja que a boca fica mais aberta, diferentemente do passado do verbo say, porque aí seria sad. Então, aqui, sad. A boca fica mais aberta. Next. Cultural. Então, temos the city has a rich cultural history. Então, a cidade tem, veja a concordância aqui no presente, né? Fica com has, the city has a rich. Aqui o I ele tem mais som de E, porque é uma palavra de uma sílaba, com esta vogal aqui no meio. Rich. Cultural. Cultural. History. Então, uma história cultural. E agora vamos estudar a palavra culture. Então veja, aqui é mais um som de culture. I like learning about different cultures. Gosto de aprender. Gramaticalmente, seria melhor dizer I like to learn, colocando aqui o marcador de infinitivo no meio. Mas informalmente os nativos gostam de utilizar desta forma, sem colocar o to, mas acrescentar ing na frente. Isso acontece com alguns verbos, ok? Não são todos eles. Então, gosto de aprender sobre, about, different. Aqui o E antes do R desaparece. Different. Cultures, né? Culturas. E agora vamos estudar a palavra cup, para dizer xícara. Às vezes pode ser um copo, principalmente para copos descartáveis. Temos o exemplo. She drank
A cup of tea. Então, ela bebeu, ela tomou. É o passado do verbo drink. A cup, uma xícara. Of tea, né? Uma xícara de chá. Claro, cup também pode ser taça. No caso, se estiver no contexto de vinho. Então, cup também pode ser uma taça. Next. Cupboard, que é um armário de cozinha. The plates are in the cupboard. Então, nós temos aqui os pratos. Are, estão. In the cupboard. Este P aqui ele desaparece na pronúncia. Cupboard. No armário aí da cozinha. E assim terminamos esta aula. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. E até a próxima. Bye, bye.